Eu queria hoje falar um pouquinho sobre a autoridade do cristão. Eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado e dissesse assim: há uma autoridade sobre a sua vida. Aí você vai dizer de novo: foi Deus que te deu ela. Eu quero orar para que Deus possa ter liberdade nesse lugar para falar conosco. Amém? Feche os seus olhos, peça que Deus fale com você hoje. Que o Senhor possa falar ao teu coração. Oh, Jesus. Senhor, nós oramos colocando a nossa vida diante da tua presença. Na verdade, nós já estamos aqui diante da tua doce presença. Senhor, fala conosco hoje. Ministra a tua palavra aos nossos corações. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão agora conosco pela internet, que o Senhor possa tocar a vida de cada um através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, por que nós precisamos falar desse assunto? Autoridade. Eu acredito que sem autoridade, sem a compreensão da autoridade celestial sobre nós, nós não poderemos viver a plenitude do que Deus tem para nós. Não dá para viver. Você só vai conseguir acessar, você só vai conseguir ter acesso àquilo que Deus tem preparado para você nas regiões celestiais, se você entender, se você compreender que na cruz do Calvário, quando Jesus deu a sua vida ali por nós, foi liberado algo, foi liberado um poder, foi liberado uma unção sobre as nossas vidas. Nós que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. E essa autoridade, a autoridade do cristão, ela precisa ser compreendida e ela precisa ser realmente utilizada por cada um de nós para que nós possamos ter uma vida abençoada e próspera. Sem essa autoridade, não dá para você, eu repito, não dá para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos entender aonde se localiza, preste atenção, aonde se localiza e de que forma é a nossa autoridade como cristãos. Aonde esta autoridade vai, até onde ela vai, como nós podemos utilizá-la. Sem entender essas coisas, um cristão jamais viverá o que Deus tem planejado para a sua vida. Nós temos falado muito, por exemplo, aqui na igreja, sobre autoridade. Na verdade, sobre identidade, sobre você saber quem é, para o que foi chamado, qual o propósito específico de Deus para a sua vida, e assim você vai poder se mover dentro do que você foi chamado para fazer. Eu tenho dito com muita simplicidade para vocês, que eu sou um pastor. Eu ministro louvor, eu prego a palavra, até apresentando programa de TV agora eu estou. Ano que vem, se Deus quiser, espero lançar meu primeiro livro, e vou me tornar um escritor também. Mas tudo isso coopera simplesmente para que eu exerça a minha função simples. Eu sou só um pastor. Eu não sou mais do que isso. Eu sou um pastor que caminha às vezes numa unção apostólica. Por isso eu cuido de outros pastores. Mas eu sou simplesmente um pastor. Entendendo quem eu sou, eu sei até onde eu posso ir. Eu sei quais os passos que eu preciso dar com a minha vida para que eu viva aquilo que Deus tem preparado para mim. Nós não podemos confundir autoridade com orgulho, nem tampouco confundir sentimentos de inferioridade e falta de identidade com humildade. A igreja brasileira, eu estou falando especificamente da igreja brasileira, faz uma confusão muito grande a respeito disso. Porque a autoridade não é igual a orgulho. A autoridade é você saber quem é e você poder dizer: eu sou isso,
Deus me chamou para isso. Eu posso fazer isso porque está dentro das atribuições do que Deus me chamou para fazer. Eu tenho segurança. Eu posso chegar nesse púlpito e dizer assim: eu sei que eu canto bem. Eu sei que eu tenho uma boa voz. Deus me deu uma boa voz. Eu ministro louvor com graça. Olha, eu sou um advogado excelente. Eu sou um bom profissional, eu estudei, eu amo minha profissão. Eu sou um médico, eu sou um cirurgião de excelência. Olha, aquilo que eu faço, eu sou um professor excelente. Se você perguntar para os meus alunos, você vai descobrir que eu sou um dos melhores professores da minha universidade ou da minha escola. Você entende que você pode falar coisas desse tipo, mas no final você pode dizer: apesar disso, além disso, que toda honra e glória sejam dadas ao Senhor. Eu sou um professor excelente, porque a minha capacitação vem do alto. Eu estudei, eu me formei numa faculdade, eu me especializei, mas essa graça quem me deu foi Deus, a glória é dele. Ou seja, eu tive a consciência da minha autoridade, mas ao mesmo tempo eu sou alguém humilde, porque eu reconheço que tudo é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora, a gente pode confundir muitas vezes a humildade com falta de identidade e com complexos de inferioridade. Você diz para alguém: você está muito bem hoje, você está muito bonita. Ou então: olha como você ministrou louvor com graça, rapaz, que voz você tem. E aí você diz assim: não, eu sou o pior de todos. De todos que cantam aqui na Igreja Batista da Oração, eu sou o mais desafinado. Eu sou horrível diante desse povo que canta aqui no altar. Isso pode não ter nada a ver com humildade e ter tudo a ver com complexo de inferioridade, falta de autoridade, falta de identidade. Só que nós confundimos muito uma coisa com a outra. E nós precisamos ter segurança de quem somos e da nossa identidade espiritual e usar isso a favor do reino de Deus. A questão de você também entender a tua autoridade é usar essa autoridade para que o reino de Deus prospere. Você fala muito bem, Deus te deu uma graça para isso. Você pode ser um evangelista. E tem gente que tem uma graça específica, é interessantíssimo. Porque você vai evangelizar com uma turma, e aí você sai e tem uma pessoa com você fazendo uma dupla de evangelismo, e você fala para todo mundo: Jesus te ama, Jesus te ama. E você diz: rapaz, eu não estou ganhando ninguém hoje. Mas aquela pessoa está do seu lado, ela chega para alguém que você já tinha evangelizado, e ela diz assim: Jesus te ama. O camarada está todo derretido já. Rapaz, aquilo tocou o coração dele de maneira especial. Não é porque você é inferior ou porque a outra pessoa é melhor que você, não tem nada disso. A questão aqui é simples. Tem pessoas que nasceram e receberam de Deus uma graça específica para algo na sua vida. Tem pessoas que nasceram e receberam uma graça de Deus específica para serem evangelistas. Essas pessoas são aquelas que dizem assim: Jesus te ama. E quando aquela pessoa ouve, ela vai se derreter diante de Deus. Não significa que você não possa evangelizar se você não tem o ministério de ser um evangelista. Mas cada um nasceu com uma graça. Nem todo mundo teria a graça de estar no meu lugar, de liderar uma igreja. Mas eu também não tenho a graça muitas vezes de ensinar como um mestre. Eu muitas vezes não tenho a graça de evangelizar como evangelista. Eu sou um pastor e eu me movo dentro da medida de graça e de unção e de autoridade que Deus tem colocado sobre a minha vida. E a autoridade que Deus te dá dentro do que você faz tem que ser usada para a glória de Deus e para abençoar vidas. Esses dias agora, eu recebi uma visita assim, nunca esperei receber uma visita dessa. O dono de um cemitério me visitou aqui na igreja. E ele me ofereceu comissão para cada pessoa da igreja que morresse, eu indicasse para o cemitério dele. Você está rindo, mas isso aconteceu comigo.
Disse: olha, pastor, todo esse dinheiro vai para sua conta no final do mês. E ele, com muita boa vontade, muito educado, e assim, eu senti nele um coração muito respeitoso. Aí ele falou: não, pastor, essa comissão é só para lhe estimular, entendeu? Para o senhor indicar os nossos túmulos. Você sabe que eu, como pastor, eu tenho uma autoridade. Por que ele me procurou? Porque ele sabe que nessa igreja, abaixo de Deus, a maior autoridade aqui é minha. E no final das contas, quem decide sou eu. Deus me deu essa autoridade para conduzir essa igreja. Ele me procurou porque ele sabia que eu era a pessoa que decidia. Eu olhei para ele e disse assim: meu irmão, eu te agradeço. Gostei do cemitério, assim, a estrutura. Eu falei para ele: na verdade não, tenho certeza que uma pessoa quando morre, ela merece ter o mínimo de dignidade na hora de ser sepultada e ser honrada. Quando a gente perde alguém que ama, o nosso desejo é honrar essa pessoa no último momento. Então, escute. Eu disse a ele: é importante que essas pessoas sejam honradas, mas eu vou rejeitar a tua proposta e vou te dizer o seguinte: ao invés de você me dar essa comissão, eu queria que você desse isso de desconto para a família que de repente precisar do teu serviço. Posso fazer isso, então por mim está ótimo. Eu disse para ele assim: se eu aceitar a tua comissão, daqui a pouco cada pessoa que morrer vai vir uma cifra na minha cabeça. E eu vou ficar pensando: meu Deus, morreu, vou receber uma comissão. Daqui a pouco eu estou largando o meu sacerdócio e estou pensando no dinheiro que eu vou ganhar com isso. Porque hoje nossa igreja ainda é uma igreja pequena, mas quando ela tiver 5.000 pessoas, graças a Deus a gente quase não tem velórios aqui. Eu digo graças a Deus porque essa é a pior parte para mim de ser pastor. A pior coisa de ser pastor para mim é ter que fazer um culto fúnebre e consolar alguém que perdeu alguém que amava. Para mim é realmente muito, muito difícil. Mas eu decidi utilizar a minha autoridade para abençoar vidas e fazer por amor. Eu disse para ele assim: olha, eu prefiro indicar a família que precisar do teu serviço simplesmente por amor. E aí você dá de desconto aquilo que você queria me dar como comissão. Deus nos deu uma autoridade. A diferença também está em como nós vamos usar essa autoridade. E se nós queremos utilizar isso para o reino de Deus e para abençoar vidas, Deus vai nos abençoar. Nós temos aqui na igreja, nós temos advogados aqui. Eu diria que daqui a pouco tempo nós teremos juízes. Nós temos aqui nutricionistas, donos de escola. Nós temos aqui empresários, nós temos gerentes, funcionários que trabalham liderando uma equipe. Nós temos pessoas de todos os níveis aqui. Eu acredito que em boa parte das funções, eu quero te dizer que dentro do que você faz hoje, o propósito de Deus é que você faça isso para que vidas sejam abençoadas. Eu vou te dar um exemplo bastante simples para você entender. Imagina comigo um médico que se forma em medicina e que faz a especialização dele, a residência dele, a especialização, na verdade, em cirurgia. Ele se forma, se torna um cirurgião, mas só que tem um detalhe aqui. O detalhe é que ele não sabe trabalhar com bisturi. Imagina comigo que esse camarada, durante a especialização dele de cirurgia, se escondeu atrás dos colegas da turma. E ele foi ficando ali, escondido. Na hora das provas ele respondia as questões. Prova oral, ele sabia toda a teoria. Mas um dia descobriram que ele não sabia, na verdade, a parte prática. Ele não sabia trabalhar com bisturi. É possível, pastor, viver uma vida assim? Totalmente. Porque alguém pode ser muito bom de palavra, mas pode estar caminhando muito mal em relação à prática do que ele
diz, em relação à prática do que ele fala. Eu, por exemplo, posso te dizer como que funciona uma cirurgia cardíaca. Primeiro eles vão cortar entre os seios da mulher ou do homem com bisturi. Depois eles vão usar uma espécie de serra giratória para separar as costelas. Quando as costelas forem abertas, eles vão utilizar um alargador e vão puxar para lados opostos para o coração ficar exposto. Dali, já tendo a consciência do problema, o cirurgião cardíaco vai operar o coração. Se não puder ser operado no local, ele tiver que tirar o coração, ele vai usar uma máquina para manter a pessoa viva e o seu sangue circulando. Agora, eu sei de tudo isso, porque eu sou um cirurgião cardíaco. Se você me colocar, meu irmão, numa sala dessa, eu não sei nem como realmente, de maneira prática, começar. Só que muitos de nós estamos vivendo assim, um bom discurso, uma palavra bonita, eloquente, mas nada de prática. Se você que é pai, você é esse tipo de pai que fala muito, mas o filho vê você tendo uma vida diferente do que você diz, eu quero te dizer que é questão de tempo. É questão de tempo para você perder o respeito dos seus filhos. É questão de tempo para você perder o respeito da sua casa, porque você fala muito, mas você não tem autoridade. Você conhece, você sabe a teoria, e você fala sobre essa teoria, mas na prática você não vive isso. E com o tempo esse castelo vai desmoronar, e você vai ter problemas, porque teus filhos vão crescer, e eles vão começar a observar, espera aí, o meu pai não faz isso que ele está falando aqui. A minha mãe não está vivendo isso que ela está me ensinando aqui. E isso vai começar a trazer problemas muitas vezes para dentro da tua casa. A autoridade também é definida por saber usar com destreza. Ou seja, saber usar bem aquilo do que você fala. É ouvir seus frutos falarem mais alto do que suas palavras. Seus frutos, aquilo que você gera, tem que falar mais alto do que o que você diz. Ou seja, em outras palavras, o que você faz, a sua vida, tem que falar mais alto do que o que você fala. Seus frutos, a Bíblia diz que uma árvore pode ser conhecida pelo quê? Por causa dos seus frutos. Nós conhecemos a vida de alguém também através de quê? Era isso que o Senhor estava ensinando. Através dos seus frutos, através do que Ele faz. Não conhecer a nossa autoridade em Cristo nos fará viver apenas uma vida medíocre diante do que Deus tem preparado para nós. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha, presta atenção nisso. O Senhor Jesus está dizendo, olha, eu dou para vocês poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. De quem que ele está falando aqui? Do diabo mesmo, do nosso principal inimigo. E ele não diz uma parte, ele diz toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu dei para vocês algo, eu depositei uma porção de mim sobre a vida de vocês, a ponto de que nada do que o diabo fizer contra vocês lhes causará nenhum tipo de dano, nada, nenhum arranhão sequer. Pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, mas nós estaremos guardados em Cristo Jesus.
A Bíblia nos diz que o diabo é como um leão que ruge para nos tragar ao nosso derredor. Mas ela também diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. E aquele que teme ao Senhor, os anjos do Senhor o protegem e os livram do mal. Vocês aqui estão ao meu derredor. Essa mesa está ao meu redor. O derredor, ele é mais distante do que o redor. No derredor está o inimigo tentando acabar conosco, mas ao meu redor estão os anjos do Senhor. A Bíblia diz que maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Há uma autoridade, meus irmãos. Minha esposa foi num dia desses aí expulsar um demônio de uma moça. Ela chegou em casa me contando que na hora que ela entrou no quarto, o demônio falou com ela e a conhecia. Ele sabia quem era ela. Ele falou: é você que vem. Sabia quem era. Tem muita gente que está lutando para ser conhecida pelos homens, quando deveria estar se preocupando em ser conhecida no céu. E também pelos demônios. Você sabe que uma das coisas que mais guarda o meu coração é conhecer esse fato. Porque o diabo ele pode até se levantar contra a minha vida, mas eu sei que eu estou guardado em Cristo Jesus. É você ter essa consciência de como a tua vida caminha com Deus. A gente vai falar mais sobre isso. E eu quero esclarecer umas coisas aqui, irmãos, por favor, de uma vez por todas. E você que está aqui hoje, você nunca mais na sua vida vai me procurar para falar desse assunto. Nunca mais. Você vai entender por quê. Se você aprender, você não vai precisar me procurar mais. Primeiro, macumba existe? Existe. Pode dizer, existe mesmo. Magia negra, magia que eles dizem que é branca, que é para fazer coisa boa. Irmão, existe sim. Maldição, pastor, existe? Existe. Pastor, essas coisas funcionam? Diga sim, funcionam sim. Você está com medo de dizer, né? Tem gente que já fica com o coração batendo forte. Meu Deus, maldição, macumba, mandinga. Meu Jesus, já fica meio com medo, nervoso. Existe? Sim, diga forte, sim. Funciona? Sim. Mas, no entanto, isso só funciona sobre a sua vida dependendo da circunstância que você está. Depende de como estiver a sua vida quando algo assim se levantar contra você. Depende de como vai estar a sua vida com Deus para que uma dessas coisas funcione. Porque, meus irmãos, o reino espiritual é real, ele existe. Nesse exato momento, biblicamente nós aprendemos que existe uma luta sendo travada. Carne versus espírito, anjos contra demônios. Nós vemos várias passagens bíblicas que nos dão essa certeza. Mas quando a maldição era estabelecida sobre a vida de alguém? Biblicamente, quando uma maldição podia ser estabelecida sobre a vida de alguém? Quando havia pecado. Quando essa pessoa pecava contra Deus. Quando essa pessoa tinha uma vida que desagradava a Deus. Quando fazia aquilo que não deveria fazer diante de Deus. Então você tem que entender que essas coisas só têm poder sobre alguém que não está caminhando no centro da vontade de Deus. Pastor, eu não estou, então não te garanto nada. Eu não te garanto nada, meu irmão. Eu não posso te dizer nada, é a sua vida com Deus. Um exemplo. Malaquias 3, não precisa você abrir, versículos de 7 a 10. Olha o que a Bíblia diz. Deus está falando para o seu povo. Nós geralmente lemos aquela parte que diz: trazei
todos os dízimos à casa do tesouro. Mas existe uma outra parte anterior, que diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? O que Jesus está falando? O que Deus está falando aqui? Ele está dizendo assim: olha, vocês não estão praticando o que seus pais ensinaram, vocês estão se desviando dos meus caminhos. Eu estou falando para vocês: voltem, mudem. Aí as pessoas estão dizendo assim: mas Deus, no que nós temos que mudar? Ele responde: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Alguém estava enfiando a mão no bolso de Deus, tirando a carteira dele, roubando dinheiro? Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando da falta do cumprimento de um princípio, de um mandamento como o dízimo. Quando não praticado, biblicamente, é como se nós estivéssemos roubando de Deus, porque não é nosso, é dele. Eu não estou te falando isso, irmão, com o propósito de aumentar a arrecadação dessa igreja, não. Eu estou te falando porque está na minha Bíblia e está na sua Bíblia também. Isso está na nossa Bíblia, é um princípio. E muitas vezes nós queremos descumprir princípios e viver tudo que Deus tem para nós. Ah, Senhor, abre as comportas dos céus, derrama bênçãos sem medida, até o ponto de eu não poder guardá-las. Mas nós sequer estamos vivendo aquilo que a Bíblia diz. Diante desse texto, deixa eu fazer uma pergunta para vocês: quem abre as portas para que uma maldição se estabeleça na sua vida? Quem é que faz isso? Quem faz isso? Diga: eu mesmo. Eu mesmo. Ninguém faz isso por mim. Eu mesmo faço isso. Na sua vida, melhor perguntando, quem pode abrir portas para que a maldição entre? Quem pode fazer algo a ponto de que a maldição entre na sua vida? A ponto de que uma coisa como essa te alcance? Você mesmo. Eu mesmo posso fazer por mim, e você pode fazer isso por você. E nós precisamos entender que sem essa autoridade estabelecida, sem conhecer a unção de Deus sobre a nossa vida, sem conhecer o propósito que temos de vida, e sem cumprir esses princípios da palavra de Deus, nós não poderemos viver a plenitude do que Deus tem para nós. E como eu posso fazer isso, pastor? Como que eu posso viver essa autoridade? Ou, na verdade, como essas maldições podem entrar na minha vida? Primeiro, através de palavras. Provérbios 18, 21 diz que vida e morte estão no poder da língua. Não é dessa carne na sua boca, não. É do que você diz. A vida e a morte estão no poder das suas palavras. Você que diz assim para o seu filho: esse menino é horrível, esse menino é burro, ele não vai servir não para nada na vida, isso aqui não vai se formar numa faculdade. Você está, às vezes sem consciência, amaldiçoando seus filhos. Você sabia que a maior autoridade sobre a vida de uma criança são seus pais? A minha autoridade de pastor vai até onde a sua começa. Eu jamais poderia intervir na sua família. Só há uma forma de eu intervir na sua família: se você me pedir. Eu preciso, pastor, me dá um conselho, me diz o que fazer. Mas eu jamais poderia intervir na sua casa se você não me desse autoridade para isso. Porque a autoridade de pai, de sacerdote do lar, é sua, à frente da sua família. Você tem que entender que aquilo que você profetiza vai entulhar a sua casa. Se você vive dizendo: esse meu marido meu Deus, maldita a hora que eu casei com esse homem. Esse homem é horrível. Eu sou infeliz, nada dá certo. Você vai começar a atrair
aquilo que você profetiza para dentro da sua vida. Então, primeiro, cuidado com as suas palavras. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Profetiza a bênção. Declara, chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. Meu marido é uma bênção. Meu marido, ele vai se tornar um homem de Deus. Ele vai se tornar um homem cheio do Espírito Santo. Ele vai parar de beber. Ele vai parar de fazer o que ele faz, destruindo a própria vida. Ele vai ser um pai excepcional, um pai excelente, um pai maravilhoso. Você precisa profetizar. É muito ruim quando você convive com alguém que só vive murmurando e reclamando. É difícil, irmãos. Segundo, suas escolhas. As suas escolhas, elas vão determinar também a bênção de Deus sobre a tua vida. Em Deuteronômio 11, o Senhor disse ao seu povo: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Por favor, eu vejo Deus quase assim dizendo: gente, por favor, escolham a bênção. Escolham a bênção para que eu possa abençoar vocês. Façam as escolhas certas. Se eu desonro meus pais, eu faço a escolha certa? Nós falamos de honra domingo passado. Se eu sou um mentiroso, eu faço a escolha certa? É igual criança fingindo que está se afogando, né? Seu filho já fez isso? O meu já. Caia. Nunca mais faça isso. Nunca finja um afogamento. Porque no dia que você estiver se afogando de verdade, eu vou achar que você está brincando. Não finja nada disso. Por favor, meu filho, não faça isso. Para a tua proteção. Se eu traio alguém, eu faço a escolha certa. Eu exponho os segredos de alguém. Eu traio o meu cônjuge. Porque eu vou te falar, irmão, desculpa. Quem está vendo a gente pela internet, me perdoa, mas o pecado deixa a pessoa burra. Eu não tenho outra palavra melhor para usar do que essa. Sabe por quê? Olha, nós cuidamos de uma família. Esse pessoal nem mora mais aqui em Castanhal conosco. Sabe uma esposa assim, bonita por dentro e por fora, uma mulher de Deus. 3 filhos lindos. Lindos, lindos, a família linda. O cara teve a capacidade de largar a esposa e a sua família por um amante. E ele pegou essa amante e se mudou para outra casa. Ontem eu estava olhando a foto dessa mulher, uma mulher preciosa de Deus. Nós amamos, eu e minha esposa, nós amamos ela. E agora, depois de se divorciar, ela está namorando. E vai casar. Tentou, de todas as formas, restaurar o casamento. Lutou muito pelo casamento, não conseguiu. Eu olhei para o camarada do lado dela, sorrindo, ela sorrindo, aparentemente felizes, mas o pensamento que me veio na cabeça foi: rapaz, pensando no ex-marido, que homem burro. Como é que pode, meu Deus, largar uma esposa preciosa, 3 filhos lindos, para recomeçar com alguém, traindo a confiança que alguém depositou sobre a sua vida? Você precisa entender que o pecado, ele te deixa cego. Ele te faz tomar decisões e fazer escolhas que vão ser destrutivas para a tua vida. Se você caminha em santidade, se você caminha honrando a Deus, nenhuma dessas maldições vão alcançar a tua vida. A escolha, ela é muito importante. No final das contas, Pedro negou Jesus, mas Judas o traiu. Você entende? Pedro, ele negou Jesus, ele cometeu erros, mas depois ele se arrependeu e se tornou um dos homens mais importantes da história da igreja no mundo. Judas já morreu numa circunstância tão terrível. E para você que acha que Judas morreu se enforcando, não foi assim que ele morreu, tá? Você precisa ler lá em Atos 1 e você vai descobrir que Judas, ele morreu se precipitando e se partindo ao meio, e as suas entranhas foram derramadas. Ele morreu assim. Ele não chegou a se suicidar.
como a maioria dos cristãos acredita, que Judas se suicidou. Mas eu estou te falando que não é isso que está na Bíblia. Leia na sua casa Atos 1, todo o contexto do capítulo, e você vai ver que Judas não chegou a se matar. Ele morreu de forma trágica, mas não foi suicídio. Foi só forma trágica. Ele podia ter a intenção de fazer isso, mas não chegou a concluir o fato, não. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui que Judas chegou a entregar, a trair Jesus. E o seu remorso fez com que ele tivesse um final trágico. Você quer ser abençoado? Então, pare de alimentar a ausência de Deus na sua vida. Me faz um favor, alguém aí, apaga essas luzes, por favor. Pode apagar. Dá para apagar tudo? Ó. Você está percebendo que se não fosse por pequenos pontos de luz, aqui meu tablet, a cruz, o data show e esse enfeite na bateria, nós estaríamos totalmente no escuro. Mas você percebe também que a escuridão, ela não é só a escuridão, ela é principalmente a ausência de luz. Volta a luz aí, por favor. Ela é a ausência de luz. Quando você passa por dificuldades na tua vida, muitas vezes você se sente só. Não é só o peso da dificuldade, é muitas vezes alimentar a ausência de Deus. A escuridão é a ausência de luz. E nós temos que buscar a manifestação constante da luz de Deus na nossa vida. Como eu faço isso, pastor? Através da palavra de Deus. Conhecendo o que a Bíblia diz a nosso respeito. Irmão, vou te falar com todo amor e carinho. Você nunca viverá os propósitos de Deus na sua vida se você é alguém que não conhece a palavra de Deus. Você não sabe o que a Bíblia diz. Sabe porque eu gosto de ver minha esposa orando? Vou te falar por quê. Ela usa a Bíblia. Ela ora a palavra. E tem hora que não é que Deus esqueceu. Entenda, Deus não se esquece, irmão. A memória de Deus, ela é 100% ativa. Ele não esquece de nada. Mas tem hora que você precisa usar a palavra. Não é confrontando Deus, mas dizendo: Deus, olha, Senhor, tua palavra diz isso, tua palavra diz aquilo. Senhor, eu me aposto do que ela diz. O que foi que Jesus usou contra o diabo no deserto? A palavra, a Bíblia. Por que a Bíblia diz que muitos se perdem? Ou nos últimos tempos muitos vão se perder. E se você não está percebendo, nós estamos vivendo a volta de Cristo. Você está percebendo isso? É terremoto. Eu vi um vídeo esses dias, o pessoal estava atravessando a rua, de repente você tira um tremor, num país aí da Ásia, um tremor, de repente o prédio da esquina caiu. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que a gente não sabe mais o que esperar. Está lá o gordinho da Coreia do Norte, ameaçando destruir tudo, teste de bomba nuclear, e o pessoal está assim nervoso com essa possibilidade e tal. Nós estamos assim por um fio. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que Jesus está voltando? Olha para a pessoa do seu lado e diz: meu irmão, Jesus está voltando. Ele está às portas. Como eu posso alimentar essa luz na minha vida? Orando. Você precisa ter tempos de oração. Você precisa ter relacionamento com Deus. Pastor, eu ainda te faço uma pergunta. E se alguém me amaldiçoar? Se alguém disser alguma coisa contra mim, eu te faço outra pergunta. Você está desagradando a Deus? Você está bem no seu relacionamento com Deus? Você abriu alguma porta de maldição cometendo pecado? Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 26. Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar,
assim a maldição sem causa não virá. Me diz uma coisa, um pássaro ele fica assim: eu vou bater minha asa, e quando eu bater minha asa eu vou voar, eu tenho certeza, vamos lá, pensamento positivo, eu vou conseguir dar o voo. Não é assim. O pássaro ele é instintivo, ele só voa. É simples, é gracioso. É isso que Deus está falando. Assim como a simplicidade do voo de um pássaro, você precisa entender que uma maldição sem causa não pode atingir a sua vida. Se você está bem, você não ocasionou, causou aquele problema. Mas se você está vivendo uma vida santa diante de Deus, nada, nenhum dano vai acontecer à sua vida. Se você está bem com Deus, ou seja, tem uma vida que busca agradar ao Senhor, então não há o que temer. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu quero te dizer que você e eu, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Você pode dizer glória a Deus, graças a Deus, oh aleluia. Não pense também que mesmo depois de tudo isso, você é o cara, pastor, então eu sou o cara, eu sou o super-homem, não vai me atingir, porque a glória de Deus está sobre a minha vida. Você precisa ainda assim continuar dando glória a Deus. A Bíblia diz: não por força, nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É através da unção e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Salmos 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pastor, se meus pais me amaldiçoarem? Talvez você está aqui hoje e na sua infância você ouviu muitas maldições dos seus pais. Talvez teus pais disseram coisas horríveis a teu respeito, e hoje você está casado, você já é pai, já é mãe, mas às vezes o diabo te lembra aquilo, e você se lembra do que seu pai dizia, do que sua mãe dizia. Eu quero te dizer com todo respeito aos seus pais, eles não podem determinar o teu futuro. Quem tem o poder de determinar o teu futuro é você mesmo, diante do que Deus tem para a sua vida. Não é porque eu tive um pai que não dizia te amo, que eu também não posso dizer. Para com isso. Não é porque eu tive um pai que me amaldiçoava que eu não posso abençoar o meu filho. Mas e se for uma criança, pastor? Eu quero te dizer que a cobertura de uma criança são seus pais. Se os pais amaldiçoam os filhos, nós só podemos contar com a misericórdia de Deus. Se você conhece uma casa assim, você conhece uma criança assim, ore por essa criança para que Deus a proteja. Sempre que você tiver a chance, põe a mão nela e diz: eu te abençoo, olha, você vai ser uma bênção. Fala isso para ela. Se os pais não dizem, e você é alguém próximo, você tem liberdade, abençoe a vida dessa criança. Meus irmãos, o diabo não pode tocar na vida do João Pedro. Sabe por quê? Porque para tocar na vida do João Pedro ele vai ter que passar por mim. Eu sou a cobertura da minha família. Eu sou o sacerdote do meu lar. Desde que eu esteja bem com Deus, o diabo não pode tocar na vida do meu filho, porque eu o cubro espiritualmente. Eu guardo a vida do meu filho. Minha esposa, que é uma mulher de oração, ora. Nós oramos colocando a nossa família diante de Deus. Mas eu tenho visto
crentes antigos, que deveriam ser conhecedores profundos da palavra de Deus, mas que estão cheios de superstições. Eu vou te falar, eu não sei, eu acho que talvez a Índia supere o Brasil em termos de superstição. Mas eu já tive gente me procurando com medo de mal olhado. Eu acho, pastor, que colocaram quebranto no meu filho, ele está com febre. Eu arrumei meu filho bem bonito, passei talco, saí com ele na rua, tinha um pessoal olhando assim forte. Eu acho que secaram meu filho. Continuem coisas que ouviam de criança, coisas que você ouviu da sua avó, né? Eu preciso te dizer que fita vermelha na testa não cura soluço. Você precisa entender isso o quanto antes, vai ser melhor para você. Esse negócio de tomar água com o copo virado assim para baixo, irmão, como é que essa água... Eu já tentei fazer isso, isso é uma coisa quase que é missão impossível, Tom Cruise. É difícil, né? Ah não, me dá um susto. Quem te falou que assustar ajuda? Sabe quem? Tua avó. Com todo respeito à minha avó, amava minha avó, amava mesmo. Mas com todo respeito, tem coisa que as vós diziam que elas aprenderam com as vós delas. Mas não é bem o que funciona não. Tem coisa, meus irmãos, que só vai ser vencida através do poderoso nome de Jesus. Não existe o que você faça a não ser crer em Jesus. Quer ver uma coisa? Ser salvo só através do nome de Jesus. Mas a palavra de Deus diz em Oséias que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque rejeitamos esse conhecimento. E como eu disse antes, mais do que conhecer, saber é viver. Alguém outro dia me mandou uma mensagem preocupado, porque meu filho estava brincando com spinner. Teu filho brinca com spinner? E uma pessoa que eu não sabia se era homem ou mulher, usando uma voz assim bem carregada, estranha, dizia assim: eu sou a criadora do spinner. Meu propósito era matar crianças, destruir famílias. No ano de 2017, milhares de crianças no Brasil vão morrer. Eu escutei aquele áudio todinho, falei: rapaz, eu vou pesquisar esse negócio. Descobri que quem criou o spinner foi uma americana, que olhava para a filha, que não conseguia se concentrar, e ela teve uma ideia de um brinquedo giratório que fazia com que a filha talvez entrasse num nível de concentração diferente. 2 rapazes pegaram essa invenção e transformaram no que ela é hoje, e nós temos aí nas nossas casas para os nossos filhos brincarem. Tem uns spinners que eles soltam aquela bolinha do meio, aquele LED. Se uma criança engole aquilo, ela pode se engasgar e morrer, ela pode ter problema. Mas uma criança na fase de colocar tudo na boca, ela coloca qualquer coisa na boca. Você pode deixar um Lego lá, você pode deixar as pernas do Playmobil. Irmão, eu estou expert em brinquedo, eu sei tudo. Pode vir me perguntar, eu dou consultoria. Você vai deixar lá as pecinhas do brinquedo, uma criança nessa fase vai engolir, independente de ser um spinner ou não. E na minha casa, os spinners que eu dei para o meu filho, a gente até brinca de guerra de spinner. Eu giro, ele gira e a gente fica batendo até ver quem para primeiro. Quem parou primeiro perdeu. Não trouxe destruição para o meu lar, não trouxe confusão para a minha casa. Meu filho continua estudando, tirando boas notas, aprendendo, crescendo. Só que nós somos tão medrosos, supersticiosos, que chega qualquer coisa no nosso celular, a gente já fica se tremendo. O mundo vai acabar amanhã. Meu Deus, chegou a notícia. O calendário Maia e Inca está encerrando. Meu Jesus, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Chama a família para um jantar de emergência. Olha, mandaram aqui um negócio para mim, pastor, pelo amor de Deus. Nós ficamos com medo. Por que você fica com medo? Porque você não tem conhecimento do que aquele assunto diz. Quando você tem conhecimento, você se protege,
e você fica tranquilo. Eu estava com uma dorzinha aqui do lado, não sabia o que era, agora já sei, vou ter que tirar a vesícula mês que vem. Tá. Mas eu estava em casa, aquela dor, veio aquela dor, e aí eu pensei, meu Deus, que negócio é esse? Na hora de dormir, o que é isso, Senhor? Estou com a dor aqui, será que eu vou morrer? Meu Deus do céu. Mas aí me veio aquele pensamento, não, peraí, tem uma promessa de Deus, que eu vou morrer bem velhinho. Se Deus quiser, com muito cabelo, vou morrer assim bem, bonito, bem. Eu falei, não, Deus me prometeu que eu vou morrer velho, não, isso aqui eu vou resolver. Vai sair, eu vou ficar bem, tranquilo. Dormir. Quando você não tem a consciência do que Deus tem para você, você pode ter medo de tudo. Você pode ficar assombrado com qualquer coisa que te disserem. Houve um momento em que os discípulos foram expulsar um demônio e eles não conseguiram. Chegaram com Jesus e disseram assim, Senhor, nós tentamos expulsar um demônio ali e não conseguimos. Jesus olhou para eles e disse assim, olha, tem demônios, tem casta que só sai com jejum e oração. Vocês precisam buscar mais. Eu quero te dizer que muitos de nós, e a grande maioria de nós cristãos, estamos num nível de autoridade muito baixo. Nós temos medo de tudo. Temos medo de orar por pessoas doentes. Temos medo de orar por pessoas possessas. Temos medo de falar de Jesus para os outros. Temos medo de admitir diante de alguém que nós servimos a Deus. Nós temos medo. Mas a única forma também de viver essa autoridade é tomando posse dela. Todo cristão verdadeiro recebeu a autoridade da parte de Deus quando se converteu e passou a ser templo do Espírito Santo. Um dos textos mais poderosos da Bíblia foi aquele que o Senhor disse aos seus discípulos que ficaram esperando pelo Espírito Santo. Ele disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que há de vir, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A Bíblia também diz, o Espírito do Senhor, eu tomo posse desse texto, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. A Bíblia também diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse texto, meus irmãos, mudou minha vida. Ele diz, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu me lembro de Paulo ali se preparando para comer, talvez fazendo uma fogueira, uma víbora veio e mordeu a mão dele. Se fosse um de nós, a gente já estava morrendo antes do veneno fazer efeito. Meu Deus, não estou enxergando, está escuro. Não deu tempo, mas já estava morrendo. Porque nós somos assim. O que Paulo fez? Ele fez assim, ó, sacudiu a víbora e ficou sossegado. O pessoal olhou e disse assim, esse cara não morre? E o veneno desse negócio, rapaz, isso aqui. E o pessoal ficou assustado. Mas Paulo tinha uma palavra de Deus. Deus havia dito a ele, olha, vai. Jesus havia falado com ele. É importante que você pregue o Evangelho. Tem muita gente para você alcançar. Ei, esse veneno não vai me matar. Por quê? Porque há um propósito de Deus para a minha vida. Eu sei o que Deus tem para mim. Estou terminando te dizendo, entenda que antes da autoridade tem coisas ainda mais importantes para que possamos viver com alegria. A alegria da salvação. O Senhor diz assim, não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Ou seja, se temos essa autoridade, é porque Jesus deu a sua vida por nós, e isso é para a glória dele. E nós observamos nesse texto que antes da autoridade vem os princípios. Se alegrar por ser salvo, antes de se alegrar por sua autoridade sobre os demônios. Porque quando você
quando você ora por alguém, você fala que o nome, em nome de Jesus, não é no seu nome. O que você tem foi dado por Jesus. Quando você expulsa um demônio, em nome, sai, em nome de Jesus. Enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. Esse é o nome pelo qual alguém pode ser salvo. Esse é o nome mais poderoso de todo o universo, de todos os tempos, de todas as épocas. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Não é no nosso nome, é no nome de Jesus. Se você deve se orgulhar, é como Paulo. Se orgulhe em que Deus seja o seu Senhor, em que Jesus governe sobre a sua vida. Do que adianta usar a autoridade sem a salvação e o cumprimento dos princípios? Eu já me decepcionei muitas vezes na vida, meus irmãos. Já viajei muito, já conheci muita gente, pessoas que quando pregavam assim, a glória de Deus caía, o poder de Deus vem, pessoas chorando, derramadas no chão. Mas quando eu conheci a vida dele, era um mau caráter. Deus me perdoe, era um bandido, se aproveitando do reino de Deus para ganhar dinheiro. E uma vez eu perguntei para Deus: Senhor, como que pode, meu Deus? Como que pode? Esse cara é um mau caráter, sem palavra. Senhor, é literalmente um bandido mesmo. Mas quando ele prega, o mover de Deus vem, a glória vem, pessoas são curadas. Meu Deus, por quê? Por quê? E um dia o Espírito Santo falou comigo no momento de oração. Ele me disse assim: isso acontece porque pessoas estão ali buscando com um coração sincero. Você, minha irmã, está aqui. Você vem para um culto como esse e você está dizendo aqui: Deus, fala comigo hoje. Eu quero te dizer que Deus vai falar com você independente de mim. Eu só sou um canal aqui. E Deus pode falar com você através da minha vida por amor a você, por amor a vocês. Mas se eu morrer hoje, eu não estou com meu passaporte carimbado para o céu. Eu posso estar tendo uma vida totalmente errada, e mesmo assim, por misericórdia a você, aquilo que eu pregar vai alcançar o teu coração, porque Deus te ama. Porque Deus tem um propósito com aqueles que o buscam de um coração sincero. O Senhor nos diz: se você me busca, você vai me achar. Então, se você vem aqui, eu sou a pessoa menos importante. A mais importante é o Espírito de Deus se movendo nesse lugar. A mais importante é Jesus Cristo sendo exaltado. E se você chega aqui com um coração sincero, meu irmão, independente do pastor Heber, você vai ser tocado por Deus. Agora a Bíblia também diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. As pessoas dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele ainda diz: pelos seus frutos o conhecereis. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Você falava muito bem, mas o que acontecia, acontecia porque você usava o meu nome, e no meu nome há poder, mas não significava que você tinha um relacionamento comigo. Eu não sei quem você é, infelizmente eu não te conheço. Você entende que antes da autoridade de usar o nome de Jesus, nós precisamos ser parecidos com Jesus, não pelos outros, primeiro por nós. Você pode usar o nome de Jesus e coisas podem acontecer, mas não significa que Deus conhece você. Está aqui na Bíblia, e isso vai acontecer com muitos. Você quer ser um pastor? Você quer um dia estar no púlpito pregando? Você quer ter essa autoridade? Começa a pregar na tua célula, começa a pregar para o teu vizinho, começa a pregar para o teu amigo. Você está querendo ministrar louvor no altar? Você quer que as pessoas, olha, ministrar aqui no culto? Começa a ministrar na tua célula. Faz alguma coisa menor na tua casa, antes de você querer usufruir de uma grande autoridade. Começa a ter um relacionamento em que você frutifica dia a dia. Temos evangelizado, temos servido os outros,
temos sido bons guardiões do nosso lar, sacerdotes da nossa família. Meus irmãos, foi nos dado poder do alto. Nós somos embaixadores do reino de Deus, do reino dos céus. Eu quero ler 2 últimos textos bíblicos, nós vamos orar. Lucas 9 diz: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermos. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa que entrardes, ficai ali, de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Lá em Lucas já fala da volta dos 70, diz assim: voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.